Boa noite. No programa de hoje, em pauta continua a série de entrevistas sobre reforma do ensino superior, um assunto que está em discussão em todo o país. O projeto de lei da reforma está previsto para ser votado pelo Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Pontos polêmicos da versão preliminar do anteprojeto ficam por conta da autonomia das instituições, o financiamento do ensino superior, conselho formado por pessoas que não pertencem aos quadros das instituições e política de cotas. No primeiro programa da série, o Em Pauta entrevistou um representante da direção de uma universidade pública, o vice-reitor da UFMA, professor José Américo Barroqueiro, e um representante da direção de uma instituição privada, o diretor da Faculdade São Luís, professor Dimas Salustiano. Hoje, em pauta, houve o Dr. Sofiane Labidi, presidente da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, e a professora Cândida da Costa Pinto, doutora em Ciências Políticas. A gente começa conversando com o professor Sofiane Labidi, agora sobre reforma do ensino superior. Boa noite, professor. Boa noite, Karina. Boa noite, telespectadores do Canal 20. Professor, na sua opinião, quais são os pontos que merecem maior atenção, maior discussão, maior aprofundamento desse anteprojeto de reforma? Antes de tudo, eu gostaria de enfatizar que reforma universitária não é assunto só discutido só no Brasil, mas no mundo inteiro, em vários países, na França, na Alemanha, na Holanda, está sendo muito discutido. Isso porque estamos vivendo hoje a era do conhecimento, o mundo globalizado, fiz com que a universidade tomasse maior importância na sociedade, porque a universidade é a instituição que é a produtora do conhecimento da informação. Qual é o ponto em comum dessas discussões no mundo todo? É a universidade que está precisando se tornar vanguarda de novo? A universidade precisa se adaptar às novas necessidades da sociedade. A concorrência é muito grande, a formação está tomando cada vez mais importância na sociedade, a formação de recursos humanos, e a sociedade, como uma instituição de pesquisa e formação, com certeza tem um papel muito grande a desenvolver. Aqui no Brasil, por exemplo, como é que fica a produção tecnológica hoje? Está nas mãos das universidades ou são indústrias, por exemplo, que estão à frente? Como é que é esse quadro hoje no país? No passado, sempre foi a universidade que é precursora da produção científica e tecnológica, e em seguida essas invenções tecnológicas são pegas pelas indústrias para desenvolvimento dos produtos, etc. Hoje em dia há uma certa forma de reversão de papéis, mas a universidade continua sendo no Brasil a maior produtora de ciência, de produção em ciência e tecnologia. No anteprojeto a gente vê ao longo dos artigos uma preocupação em enfatizar os aspectos regionais, as particularidades regionais das realidades, né, do país, e também há todo um discurso de a universidade ser uma instância também de diminuição das desigualdades sociais. Como é que se analisa a ênfase do anteprojeto, da versão preliminar do anteprojeto, nesses dois aspectos? No caso, a inclusão, a política de cotas como um dos instrumentos para a diminuição, como um processo de inclusão, para a diminuição de desigualdades sociais, e a ênfase em aspectos regionais. Eu acho que a ênfase no aspecto regional é um ponto positivo, porque as diferenças são bem grandes entre as regiões e tem que levar em consideração. Enquanto a inclusão social, eu acho que uma política de cota não seria muito apropriada, porque o problema não é um problema racial, na realidade é um problema de oportunidade a alguns tipos de populações, a população negra, a população indígena, que não tem muita oportunidade, e o maior problema é a pobreza, que afeta esse tipo de classe social. Então, antes do efeito educação, você acha que se trata, antes de tudo, de um problema social, econômico? Um problema social, então não é instalando cotas que vai resolver o problema. Acho que tem que pegar o problema no fundo, que resolver o problema da pobreza no país. O anteprojeto também prevê uma expansão do crescimento do número de vagas.
Com relação ao número de vagas, em relação ao financiamento, falta vagas e dinheiro? É esse um dos pontos-chave, é esse um dos problemas-chave? Ou falta gestão? Vagas, 20% das vagas são detidas pela universidade pública, 70% mais ou menos pelas universidades particulares, mas a universidade, tá? Algumas vagas não são preenchidas, então eu acho que tem um problema de gestão. Isso mostra que há um problema de gestão. Com certeza as universidades públicas precisam de mais vagas, mas sem prejudicar as universidades particulares. O senhor acha que o anteprojeto contempla de forma com substância, né, a relação entre financiamento e produtividade? É importante que o financiamento de cada instituição esteja atrelado à produtividade dessa instituição, ou a coisa deve ser igual, independente do que a universidade oferece? Eu acho que tem que ser ligado à produtividade, até porque tem que incentivar os professores, pesquisadores que produzem mais. Então, eu acho que esses critérios são interessantes de definir o financiamento baseado na produtividade de cada instituição.